Aquele momento em que você coloca a mão no bolso e percebe que não está com o seu celular, isso por si só já é uma história de terror. Mas acho que este é ainda pior. Ontem à noite, um dos meus amigos passou aqui e praticamente me obrigou a sair correndo para chegar no show da banda de uma das melhores amigas dele. Já no local, depois de algumas cervejas, percebi que não estava com o meu celular. Revisei a mesa onde estávamos no bar, fui olhar nos banheiros e nada. Liguei para mim usando o celular do meu amigo. Tocou 2 vezes e alguém atendeu. Não disse nada. Só ouvi bem baixo uma risadinha rouca, como de alguém com dificuldade para respirar. Não era uma risada rápida, mas lenta, como se estivesse gostando que eu ouvisse. Ele não voltou a falar. Desliguei com uma sensação estranha no estômago. Eventualmente aceitei que meu telefone já estava perdido. Aquela pessoa não parecia ter intenção de devolvê-lo e eu desisti. Mas quando cheguei em casa mais tarde, encontrei o telefone no meu criado mudo ao lado da minha cama, onde eu tinha esquecido exatamente onde eu tinha deixado antes de sair. Muito boa noite, comunidade, e sejam todos bem-vindos a um episódio especial para agradecer por tantos anos de histórias. Para agradecer porque já somos 2 milhões no YouTube, número que alcançamos há alguns meses, e 2 milhões no Spotify, que atingimos há algumas semanas. Espero que tenham gostado da história com a qual começamos esta noite. Uma história que contamos em 2016, quando, acreditem ou não, isso era um episódio completo de Relatos da Noite. Obrigado por fazer parte deste lindo projeto e da melhor comunidade de toda a internet. Vocês mudaram de um espaço feito com o coração, de um quartinho com microfone improvisado de um antigo reprodutor MPEG-1 Audio Layer 3.3, com algumas centenas de pessoas ouvindo, para um espaço que agora é gravado com um microfone profissional, mas ainda com o coração. Ainda de um quartinho cheio de livros e objetos de terror, mas agora com uma audiência de milhões de pessoas, que no ano passado foi o podcast em espanhol mais ouvido do mundo, o 7º mais ouvido deste planeta em qualquer idioma, segundo o Spotify. Desse tamanho é essa comunidade. Não se esqueçam que vocês são o coração do Relatos. É hora de iniciar essa jornada celebrando o horror, pois nem tudo é nostalgia. Então, continuaremos com histórias que chegaram até nós recentemente, mas que, quem sabe, com o tempo talvez também se tornem clássicos deste programa. Você já está ouvindo Relatos da Noite. E lembre-se que, se você está ouvindo no YouTube, fique até o final, porque vamos anunciar os vencedores dos 5 livros da semana passada. E claro, como estamos comemorando hoje, vamos dar mais. Hoje vamos dar o dobro e vamos te contar como participar. Acho que essa história começa com alguns sonhos que venho tendo há um ano. Nesses sonhos, alguém tocava uma campainha, daquelas que atordoam os ouvidos. Eu começava a ouvir nos meus sonhos até acordar, e então conseguia escutar nos primeiros momentos ao despertar. No entanto, minha campainha não soa desse jeito. As casas vizinhas ficam longe. Nunca ouvi as campainhas delas, se é que elas têm. E esse som que pairava entre meus sonhos e a realidade não tocava só às 7, 8, 9 da manhã, como das primeiras vezes. Depois, tocava também no meio da noite, às 2h45 da madrugada, para ser exato. Primeiro nos meus sonhos, interrompendo-os de repente, fosse o que fosse. Podia ser um sonho muito real, daqueles que parecem um pedacinho da vida cotidiana. Ou eu podia estar sonhando com uma floresta escura, bem longe daqui. A campainha me fazia parar tudo. A campainha me fazia parar tudo para prestar atenção, e eu me forçava a acordar.
Eu tentava com todas as minhas forças até conseguir ouvir. Então, enquanto eu colocava meus chinelos e me levantava para ir até a porta, eu continuava ouvindo até que ela chegava. E eu percebia que aquele não era o meu interfone, que não havia ninguém lá fora. Bem, devo ser honesto. Quando isso acontecia de madrugada, eu não tinha coragem de olhar pela janela ou pelo olho mágico da porta. Eu tinha muito medo de acabar vendo alguém ali. Chegou um momento em que fiquei muito doente. Mal conseguia dormir por causa da dor de cabeça e, após muita dificuldade para descansar, decidi usar comprimidos para dormir que tinha guardado para emergências. Eu evitava dormir com elas porque sentia que perdia o controle e dormia muito profundo. E se algo acontecesse na minha casa onde moro sozinho, eu ficaria completamente desprotegido. Naquela noite, por volta das 8 horas, o desconforto foi tão grande que me rendi. Eu precisava dormir, descansar, mesmo que tivesse que tomar aqueles comprimidos para conseguir. A dor de cabeça não era tão intensa, mas era aguda, constante, não passava nem por um momento. Tomei aqueles comprimidos, fui dormir, finalmente consegui adormecer, finalmente consegui descansar. A campainha interrompeu meu sono até então, daquele tipo que não lembramos e não faz diferença. Tocou de novo. Não consegui acordar, tentei, de verdade, tentei, mas não consegui. Mas no sonho, eu consegui olhar lá fora. Não me levantei, mas consegui ver quem estava tocando a campainha. Era uma senhora com uma camisola velha, daquelas que se usavam antigamente, com uma peruca mal colocada, com óculos redondos, bem pequenos e escuros. Eu tive a impressão de que ela era cega e tocava minha campainha. De repente me vi em outro lugar. Eu estava em uma praia à noite, procurando por Marco e Santiago, meus sobrinhos, os filhos da minha irmã. Eu sabia que eles estavam ali em algum lugar e eu precisava encontrá-los. Eu ouvia o mar, mas na praia não via nada, e eu caminhei na escuridão. Ouvi vozes ao longe. Achei que ouvi a voz do Marco e corri na escuridão, quase tropeçando na areia. Depois voltei a ficar em frente à minha casa. A senhora já tinha se afastado da porta. Ela estava na calçada, sob a luz do poste, em frente à minha casa. Ela se afastava, mas olhou para mim. De novo, como se pudesse me ver. Ela tinha nas mãos algumas agulhas de tricô, muito longas. Parecia que ela tricotava algo invisível, movendo-as rápido demais, para dentro e para fora, em um gesto quase ameaçador. E então eu já não estava mais lá, e no meu sonho eu estava dirigindo. Eu olhava o mapa porque não sabia para onde estava indo, mas a tela parecia confusa, embaçada, e eu não sabia qual saída pegar. Eu estava em uma rodovia. Todos estavam indo muito rápido, mais rápido do que eu, e eu não sabia onde sair. No total, para ser preciso, tive 3 sonhos naquela noite, mas todos estavam entrelaçados. Eu pulava de um para voltar a outro e ao outro e voltávamos ao primeiro. Vi claramente a mulher das agulhas tocando minha campainha, afastando-se pela rua e depois voltando para minha casa. Ela se aproximava da porta, tocava de novo, até que foi embora. Ela sumiu na escuridão ao fundo da rua e não a vi mais. O segundo foi o sonho na praia à noite, onde eu caminhava no escuro, seguindo as vozes, até que pude ver algumas luzes, uma fogueira, pessoas ao redor. Me aproximei delas correndo, tropeçando na areia. Senti que havia algo errado ali e eu procurava meus sobrinhos, gritava os nomes deles. As pessoas ao redor do fogo estavam nuas e se viraram para mim sem sair de suas posições. Quando me aproximei, vi uma figura no meio da fogueira. Esculpida em pedra, a figura de um demônio que nunca vou esquecer. Entre aquelas pessoas que se viravam para me olhar, estavam Marco e Santiago. Depois tive outro sonho comigo na estrada, no qual eu não conseguia ver meu mapa. Quando finalmente vi a saída que procurava nele, eu já estava passando por ela. A última coisa que senti antes de acordar foi como se um carro batesse de lado em mim e me fizesse capotar.
e antes de sentir dor foi aí que acordei. E bom, eu sei que provavelmente vocês estão pensando, o que tudo isso tem a ver com relatos da noite? Por que eles estão contando um sonho estranho pra gente? Se aqui a gente se reúne para narrar histórias paranormais e não sonhos. Vejam, não acho que tenha sido apenas um sonho. Sempre senti que não foi assim. E agora posso comprovar isso. Depois desse sonho, desse maldito sonho, naquela noite em que os comprimidos me fizeram dormir mais profundamente do que o normal, mais profundamente do que eu consigo, acabaram-se as campainhas de madrugada, de manhã, aquelas que invadiam meu sonho e ficavam por alguns segundos ao acordar, foram embora. Nunca mais os ouvi. Mas minha irmã começou a me visitar. Como sempre, ela vinha à minha casa, não porque sentia minha falta, mas porque algo a preocupava. E no fundo, bem no fundo, eu sou a única pessoa no mundo em quem ela pode confiar para dizer a verdade, para contar por que está preocupada. Tinha algo estranho com Santiago e Marco. Eles estavam mudando muito. Quando ela me disse que pelo menos 2 vezes por mês eles iam para a praia e passavam a noite lá, instintivamente me esvaziei no meu sonho para começar a dar pistas do que fazer, do que perguntar. Ela acabou percebendo que eles estavam em uma seita, em uma muito ruim, em uma seita horrível. Como eles chegaram lá? Não sabemos, mas não era brincadeira de criança. Minha irmã pediu para o pai dos meus sobrinhos vir para a cidade quando ela já tinha certeza do que estava acontecendo. Os dois invadiram uma dessas cerimônias. Lá, junto com adultos e idosos, estavam eles dois, fazendo parte daquele ritual nojento. Apesar de os garotos serem maiores de idade, minha irmã e o pai deles decidiram que era melhor que ele os levasse por um tempo, que os afastasse o máximo possível daquele círculo em que haviam caído, dessas amizades. Eu nem tive tempo de vê-los, de me despedir, mas comecei a viver com medo. Eu sabia que aquele sonho tão estranho que eu tinha tido agora tinha um pouco de verdade. Sim, as seitas, os cultos obscuros, são mais comuns do que pensamos. Não é nada estranho que alguém que conhecemos, alguém de quem nunca suspeitaríamos, faça parte de algo assim. Mas meus sobrinhos nunca tinham dado nenhum indício de apego a esse tipo de crença. Pelo contrário, sempre foram muito católicos. Há uns 4 meses, já estando sozinha, minha irmã alugou sua casa, aquele lugar enorme onde morava com os filhos. Ela já não precisava mais daquele espaço. E com o que conseguiu, deu para alugar uma casinha aqui, bem perto de onde eu moro, e ainda sobrava para viver confortavelmente. Só restava o restante do aluguel da casa dela. E eu ia muito pouco ver minha irmã lá no final da rua. Essa área me parece muito escura, solitária, quase como outro mundo, mas minha irmã diz que é muito tranquila, muito silenciosa, que quase parece que não tem vizinhos. E bom, há algumas semanas o sonho continuou me mostrando que era mais real do que eu pensava. E é que eu sofri um acidente de carro bastante grave. No entanto, não foi por um erro ao pegar uma saída como sonhei. Não, eu tive uma queda de açúcar, algo que eu não sabia que era propenso, e perdi a consciência em uma estrada. Meu carro deu perda total, mas eu tive muita sorte por não ter morrido nem machucado ninguém, mas muita sorte mesmo. Quando perdi a consciência, meu carro saiu para o acostamento, depois começou a rodar pela vegetação ao redor, que diminuiu um pouco a velocidade, para que quando finalmente bati em uma árvore, eu não ficasse preso ali. Tive muita sorte de acordar um dia depois, dolorido, mas consciente, e de que 1 semana depois já estivessem me dando alta para voltar para casa. Também tive sorte de minha irmã estar tão perto de mim, de que, desde o primeiro momento, ela tenha vindo cuidar das minhas plantas e dos meus peixes para não deixá-los morrer. Mas tem algo que me preocupa. Minha irmã vem todos os dias cuidar de mim. É difícil fazer muitas coisas com a perna engessada, a clavícula quebrada e as mãos desajeitadas. Posso sobreviver, mas me ajuda muito que ela esteja aqui. Ela sempre comenta sobre seus vizinhos e o pessoal do fim da rua. Ela diz que pela primeira vez
se abriu sobre o que viveu com seus filhos, com eles, e que recebeu muita compreensão, principalmente da vizinha ao lado. Uma velhinha cega que passa o tempo todo tricotando, que tricota de memória, de forma lindíssima, mesmo sem enxergar. Quando ele a mencionou, achei que a reconhecia. Ele me disse que falou de mim para ela, e que a senhora está com muita vontade de vir me ver de novo. Como assim me ver de novo, se eu nem a conheço? Eu perguntei para ela. Do que você está falando? Minha irmã me disse com uma cara muito estranha. Eu te digo que ela me disse que está com vontade de te conhecer. O que você ouviu? Não vai me deixar louco, hein? E sim, talvez soe mal, comunidade, mas tem algo que me preocupa muito, algo que me faz prometer que vou escrever para vocês em breve, e se eu não escrever, é que algo me aconteceu. Minha campainha quebrou nos dias em que estive doente. Minha irmã trocou. Essa campainha que tenho agora eu conheço. Ela soa exatamente como aquela que tocava nos meus sonhos. Toda vez que minha irmã vai para casa à noite, depois de me dar o jantar, eu fico apavorado de verdade. De verdade, um medo indescritível de ouvir aquela campainha de novo, outra vez no meio da noite. A história anterior, comunidade, tem muito de inexplicável e haverá quem diga que é mais de mistério do que de terror. Mas nunca devemos subestimar o medo que pode nos causar ao nos depararmos com uma situação que não conseguimos compreender, que vai além de todo o nosso entendimento do que é real, do que é possível. E sim, como muitas das histórias aqui em Relatos da Noite, por serem histórias reais, não há uma conclusão. São histórias que continuam se desenvolvendo e, de verdade, desejamos, acho que em nome de toda a comunidade, toda a sorte do mundo, para esse protagonista. Esperamos em breve saber de você e que sejam boas notícias, que você não tenha mais relatos para nos contar. A próxima história pode ir por um caminho parecido, mas, bom, não vou adiantar nada para vocês. Entrem sozinhos e não se percam na escuridão. Olá, comunidade. Não sei se isso que aconteceu comigo tem explicação. Espero que alguém, ao ouvir, encontre uma explicação, porque, sinceramente, a única que eu encontro me assusta e me deixa mais confuso do que se eu não tivesse nenhuma. Trabalho como entregador para uma empresa muito grande, daquelas que todo mundo conhece, que provavelmente muitos usam para comprar por aqui. E sim, eu sei que nesse tipo de trabalho a gente vê de tudo. Mas o que aconteceu comigo há algumas semanas ainda não me deixa em paz, ainda não superei. Nesse dia eu tinha poucas entregas, então fui com calma e a última delas era em um bairro onde vou muito pouco. O endereço ficava bem no limite dessa região. Esse, na verdade, já era um caminho rural. Assim que comecei a entrar nele, as poucas casas que havia pareciam abandonadas. E, para ser sincero, a primeira coisa que pensei foi que podia ser uma armadilha para me assaltar. Isso já aconteceu comigo uma vez quando eu entregava comida, mas não com esse tipo de empresa. Não é tão fácil isso acontecer, principalmente quando você pede com uma conta registrada. Além disso, o pacote parecia caro. Já estava escurecendo quando cheguei. A rua era de terra e só aquela casa tinha uma luz acesa. O resto estava completamente escuro. Estacionei em frente a uma cerca de madeira baixa que mal delimitava o terreno. Peguei o telefone para ligar e confirmar, mas não tinha sinal. Embora o endereço estivesse correto, a localização estivesse correta, bati na cerca para ver se alguém aparecia. Depois de alguns segundos, uma senhora abriu a porta da casa só um pouco e espiou. Ela me perguntou quem eu era. Eu disse que estava entregando um pacote e ela perguntou para quem era. Eu disse o nome que estava registrado e, de novo, com a mesma expressão confusa, ela me perguntou: para quem? Eu repeti o nome e então ele me disse que ia aceitar, que eu deixasse ele entrar. Eu perguntei se não podia sair por ele
e ela me respondeu que não, que a cerca estava aberta e que eu entrasse, que ela não podia sair. Eu não gostei muito da ideia, mas era o último pacote do dia e eu já queria terminar. Então entrei, mas assim que dei alguns passos para dentro, vi que lá no fundo a senhora entrou rapidamente em um quarto. E não a vi mais. Deixei o pacote em cima de uma mesa que estava perto da entrada, mas não consegui evitar dar uma olhada ao redor. Tudo parecia antigo. Só posso dizer que era como de outra época. Na mesa havia um jornal dobrado, mas dava para ver a data. 18 de julho de 1992. Mas não estava amarelado nem rasgado. Saí ainda mais confuso do que quando cheguei. Assim que tive sinal, confirmei a entrega do pacote e fui embora. No dia seguinte, apareceu um aviso no aplicativo, que o pacote nunca foi entregue. Eu confirmei novamente que sim, que deixei dentro da casa, que inclusive alguém recebeu, mas me perguntaram quem. E aí percebi que nunca perguntei o nome da senhora. Dias depois, um pacote de reposição retornou ao centro de distribuição para ser entregue por outro entregador. Nesse dia, um colega me enviou uma foto e disse: "Ei, essa foi a casa onde você fez a entrega? Porque me disseram que ninguém veio aqui." E sim, era o mesmo local. Era a mesma entrada, mas a casa era diferente. A cor das paredes, a cerca até as janelas, tudo diferente. Até hoje não sei como explicar isso, e a única coisa que me vem à cabeça de verdade me assusta até de falar, mas juro que o que aconteceu foi real. Olá, comunidade! O que vou relatar aconteceu comigo anos atrás, quando eu cursava a universidade, nas férias entre o penúltimo e o último semestre. E eu tive que ir trabalhar por alguns dias em Reynosa, Tamaulipas. Naquela época, a cidade já tinha fama de ser muito perigosa. Viver ou trabalhar lá significava ter cuidado a cada passo. Não só pela insegurança de qualquer cidade grande, mas porque, bem, era e continua sendo uma fronteira muito marcada pelo crime organizado. E eu não conhecia ninguém lá. Meu trabalho era supervisionar algumas obras. O dono, ao saber que eu ia ficar lá por vários dias, me ofereceu um lugar para ficar. No começo, pensei que seria um apartamento ou um quartinho em alguma casa, algo normal. Mas quando chegamos, me levaram para um prédio abandonado perto da fronteira, na rua Eldama. Por fora parecia uma ruína. Paredes manchadas, janelas quebradas ou tapadas com tábuas, um portão enferrujado que não encaixava direito e a entrada fechada com madeiras. Mas insistiram que era ali, que eu não reclamasse tanto até ver o interior, a menos que eu ficasse com medo de entrar. Claro que eu não fiquei com medo e, bom, de fato por dentro não estava tão ruim quanto eu esperava. Os corredores ainda tinham o piso intacto, as paredes com a pintura descascada, mas sem lixo nem umidade excessiva. No quarto andar, o último, havia um quartinho com cama, uma mesa e um banheiro com água quente. "Aqui você pode dormir", me disseram. Não era bonito, mas estava lá. Era de graça e eu não tinha outra opção. Não me pagavam muito. Se eu podia economizar ficando ali, então melhor ainda. Então eu aceitei. Na primeira noite, depois de um dia inteiro na obra, fui dormir cedo. Não sei quanto tempo se passou quando ouvi passos na escada, lentos, mas firmes. O eco do prédio fazia com que parecessem próximos. Cada vez mais alto eu contei, 1, 2, 3 andares. E os passos pararam bem na frente da minha porta. Algumas batidas secas bateram. Fiquei imóvel. Ninguém sabia que eu estava ali. Ninguém teria motivo para ir. E para chegar até aquela porta, era preciso passar pela entrada do prédio, que estava coberta com tábuas bem pesadas. Era impossível entrar sem muito barulho.
Não ouvi mais nada, e depois de alguns segundos, os passos começaram a descer. Quando olhei pela fresta, não vi ninguém, nem ouvi a porta da rua se abrir ou fechar. Não quis pensar mais nisso e ao amanhecer me convenci de que talvez tivesse sonhado e que talvez estivesse muito cansado. Na segunda noite, de novo, os passos lentos, subindo, o eco por todo o prédio. Pararam em frente à minha porta e bateram. Dessa vez, criei coragem para perguntar quem era. A voz de uma mulher abafada, como se falasse de longe, perguntou: Eu disse que não, que ali não havia nenhuma Maria. Me agachei para olhar por baixo da porta, mas não vi nada, só a escuridão do corredor. Os passos se afastaram, desceram de novo e mais uma vez não ouvi ninguém sair pela entrada. No dia seguinte, na hora do almoço, perguntei ao dono se havia mais alguém morando no prédio. Ele disse que não, que ele se certificava de que ninguém entrasse, que ele já tinha tido problemas com isso antes, mas que ninguém ia se atrever a fazer isso de novo. Ele me deixou falando sozinho e foi discutir com outra pessoa. Eu fiquei comendo sem saber o que pensar. Não dei muita importância, mas antes de ir embora, já no final do expediente, ele se aproximou da caminhonete do engenheiro que me levava e falou: Se alguém bater na sua porta hoje, só não abra. Naquela noite, cheguei decidido a comprovar que não havia ninguém em todo o prédio. Quando me deixaram, entrei rápido, revisei andar por andar. Todos estavam vazios. Não havia móveis, nem colchões velhos, nem sinais de que alguém estivesse se escondendo ali. Subi até o quarto andar e fechei a porta pensando em tomar um banho. Me deitei por um momento e quase adormeci quando... Os passos de novo. 1, 2, 3 andares até a minha porta. Mas desta vez, antes que batessem, eu me levantei de repente e abri. O corredor estava vazio, não havia como alguém se esconder, não houve barulho de portas nem nada. Ouvi algo atrás de mim, dentro do meu quarto, um som claro às minhas costas, na cama, como se alguém tivesse se jogado sobre o colchão. Virei e vi que debaixo das minhas cobertas tinha alguém deitado. O volume era inconfundível. Os ombros, as pernas, a forma clara de uma pessoa coberta até a cabeça. Minha garganta secou. Não tinha como alguém ter entrado. A porta estava trancada comigo dentro e a janela dava para o quarto andar. Dei um passo para trás e depois corri. Não pensei, não conferi nada, simplesmente saí correndo do jeito que estava. Felizmente, ainda não tinha me despido e minha carteira estava no bolso da calça, mas eu nem pensei nisso até sair do prédio. A algumas quadras encontrei um hotel barato. Acho que o recepcionista me viu tão pálido que perguntou se queria chamar a polícia. Se tinha acontecido alguma coisa comigo, eu disse que não era necessário. De manhã, voltei ao quartinho para pegar minhas coisas antes de me levarem para a obra. Depois, disse ao dono que ficaria no hotel pelos dias que me restavam. Ele não perguntou por quê, só me olhou e disse: Eu te disse para não abrir a porta para eles. Obrigado por continuarem por aqui, minha querida comunidade. O que acharam da história anterior? É daquelas que eu consigo imaginar claramente como se eu estivesse vivendo. Por favor, não deixem de nos enviar suas opiniões. Seus comentários são muito importantes para nós e vocês veem que tentamos ouvi-los e melhorar.
Para todo mundo que pedia mais histórias, vocês já viram que estamos trabalhando em dobro este ano. E se vocês nos escutam em uma plataforma sem comentários, estaremos sempre por lá atentos nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, onde até memes sobre relatos acabamos compartilhando com vocês. Por favor, sigam a gente por lá. Como tudo mudou, né? Relatos da Noite começou com episódios de 2 ou 3 minutos. E olha só, olha como estamos indo nesse caminho. E falando nisso, como estamos em um especial, quero compartilhar com vocês uma história que contamos pela primeira vez há 10 anos. Uma história que, aposto com vocês, a grande maioria não ouviu. Ela ficou perdida no tempo, mas sei que, mesmo que você seja um desses poucos que estão aqui desde 2015, mesmo que seja um dos poucos que já ouviu, você vai aproveitar. Me diga se você reconhece. Olá, comunidade. Não sei o quanto de paranormal tem nessa história, mas quero compartilhar com vocês porque ainda é uma das coisas mais assustadoras que já me aconteceu na vida. Foi há 25 anos. Eu fui para a cidade de Querétaro para um evento esportivo juvenil, uma Olimpíada Nacional. Eu ia como parte da seleção do meu estado, mas não conhecia os outros selecionados porque eles treinavam juntos em suas escolas e eu não. Eu treinava por conta própria, com meu pai. Isso fez com que, desde o aeroporto, eu me juntasse a outros 2 garotos que também não eram do grupo principal, que treinavam no mesmo lugar, Mário e Heloísa. E, na verdade, isso também facilitava para a gente escapar da vigilância dos treinadores. Bastava tirar o uniforme para poder sair dos hotéis sem problema, porque nenhum treinador conhecia a gente. Na manhã seguinte à nossa chegada, em vez de ver o início dos eventos esportivos e apoiar os colegas do estado, que obviamente a gente não conhecia, decidimos escapar para conhecer a cidade. A gente devia ter 13 ou 14 anos. A gente tirou os uniformes da seleção e saiu para caminhar. Pegamos o primeiro ônibus que passou, mas na direção errada. A gente fez isso pela aventura também, em uma época sem celulares, sem mapas principalmente. Então, ao invés de nos levar para o centro da cidade, nos levou para a periferia. Quando percebemos, começamos a rir e a pensar no que poderíamos fazer por ali para nos divertir. Em um bairro, e um passageiro, ao nos ouvir, disse que por ali havia uma pirâmide. Descemos e caminhamos por aquelas ruas quase desertas, tentando encontrá-la, mas não conseguimos. O céu estava nublado, a tarde parecia escura, parecia que a qualquer momento ia chover. Já estávamos fora das ruas principais quando pegamos um táxi. O motorista, um senhor idoso, nos disse que se quiséssemos passear não muito longe dali, havia uma represa que poderíamos visitar. E novamente, pensando que só queríamos nos divertir, dissemos que sim. Ele nos levou a um lugar completamente deserto. Disse que era porque era segunda-feira, mas que normalmente estava cheio de visitantes. Pagamos para ele e começamos a andar por lá, esperando encontrar algo interessante para ver. Como éramos tão pequenos, não sentíamos perigo, não conseguíamos perceber isso. Cansados, já estávamos em silêncio quando a uns 100 metros ouvimos um grito de mulher, um grito de dor. Nos olhamos e, sem dizer nada, soubemos que era hora de voltar. Vamos procurar um policial e contar o que ouvimos, disse Heloísa, quebrando o silêncio. Não foi nada. Com certeza, né, alguém quis nos assustar, mas foi muito rápido. Antes que percebam no hotel que saímos sem permissão, disse Mário. Caminhamos sem saber direito onde estávamos. Estávamos com fome e já estávamos cansados. De longe vimos um grupo de pessoas reunidas. Parecia uma refeição em família ou algo religioso. Estavam preparando comida e havia música. Nos aproximamos para perguntar como voltar e, talvez com um pouco de sorte, que nos convidassem para comer alguma coisa. Passamos por algumas crianças que estavam afastadas do grupo. Elas ficaram paradas assim que nos viram. Quando chegamos ao centro da reunião, a música, que parecia música indígena como a dos filmes,
parou de repente. Todas as pessoas ali ficaram em silêncio e nos olharam com muita seriedade, com incômodo, eu diria. Ninguém disse nada. Então, ouvimos novamente o grito de uma mulher. Viramos para uma colina e lá estava uma mulher nua com o rosto cheio de sangue. Ao lado dela, 4 pessoas vestidas completamente de preto, com máscaras brancas, lisas, sem nenhuma expressão. Atrás de mim ouvi movimento. Mário e Heloísa já corriam no meio das pessoas, direto para uma plantação, e eu corri atrás deles. Alguém atrás de nós gritou uma ordem e vários homens e mulheres começaram a nos perseguir. Mário e Heloísa estavam uns 20 metros na minha frente. Senti que alguém arranhou minhas costas. Uma mulher de uns 40 anos quase tinha me alcançado e gritava algo que não me lembro. Meus amigos à minha frente já subiam para uma estrada. À minha direita ouvi outro grito. Um homem de preto com máscara branca vinha correndo diretamente na minha direção. "Corre!" gritou Heloísa. Corri com todas as minhas forças. Subi na estrada enquanto meus amigos jogavam pedras em qualquer coisa que viesse atrás de mim. Por sorte, éramos atletas. Por sorte, treinávamos bastante, porque se não fosse assim, não teríamos conseguido escapar. Quando olhamos para o campo, vimos cerca de 15 pessoas paradas, imóveis, nos observando enquanto nos afastávamos pela estrada. Uma caminhonete picape se aproximava, fizemos sinal e ela parou. Era um casal de idosos. Contamos a eles que tínhamos acabado de ser perseguidos e que queríamos voltar para a cidade, que queríamos saber como voltar para Querétaro. Eles nos disseram para subirmos. Ajudamos a Helena, eu subi e dava a mão para Mário subir também. Quando ouvimos uma viatura atrás de nós, desceu um policial jovem de uns 20 e poucos anos. Ele falou com o motorista da caminhonete, apoiou uma mão na caçamba e de forma muito sutil fez sinal para que descêssemos. "Rapazes, eu levo ele", disse. Sem pensar, descemos e subimos na viatura. Contamos quem éramos e o que aconteceu a ele. Ele disse que nos levaria até o limite da área e lá chamaria um táxi seguro, que fôssemos direto para o hotel e que não saíssemos até estarmos com nossos treinadores. "Se cuidem, tem muita gente doente por aqui", ele disse antes de nos deixar descer. Quando chegamos ao hotel, Heloísa confessou que olhou para trás quando estávamos na viatura, que viu como a caminhonete que quase nos levou, na qual já tínhamos subido, saiu da estrada e foi na direção do lugar onde tínhamos visto aquele ritual estranho, onde todos estavam. Mário comentou que, ao entrar lá, tinha visto vários carros de último modelo estacionados. E eu me lembrei que as crianças, as primeiras que vimos separadas do grupo, usavam máscaras brancas penduradas nas costas. Não sei o quanto disso foi real e o quanto foi apenas nosso medo, mas se alguém conhece essa policial, mesmo após 25 anos, ela certamente ainda lembra da gente. Tomara que ela saiba que, mesmo sem fazermos ideia do que ia acontecer, seremos eternamente gratos a ela. Já faz 10 anos que compartilhamos essa história, comunidade. E vejam só, há 5 anos, quando muita gente começou a redescobri-la, alguém deixou um comentário que até hoje continua sendo um dos meus comentários mais assustadores no canal. Magar01 comentou: "Meu avô me contou que em uma viagem com a família pelas estradas de São Luís Potosí, a caminhonete quebrou. E eles ficaram lá por um bom tempo, até que de um morro viram pessoas descendo com tochas e facões. Obviamente, eles ficaram desconfiados e se trancaram na caminhonete.
Essas pessoas cercaram o carro e um homem bateu no vidro do motorista para o meu avô e perguntou de fora: Por quanto você vende o quilo da carne? Imaginem o terror que eles sentiram. Mas aí passou um caminhão e começou a buzinar. Essas pessoas voltaram a entrar no morro e o caminhão parou para ajudar minha família. Ele os colocou na boleia e os levou até o povoado mais próximo. Meu avô diz sem dúvida que aquele caminhoneiro salvou a vida dele. Qual a opinião de vocês sobre o comentário? Curto, mas um cenário assustador, não é? Ei, mas voltando ao tema desta história, convidamos todo o pessoal de Querétaro. Se vocês conhecem alguma história sobre uma seita, alguma informação, um relato que as envolva, por favor, compartilhem conosco. Vocês imaginam um especial sobre esse tema? Vocês conseguem imaginar? E seria excelente ir gravar lá. Mas é hora de continuar. Este especial ainda não acabou. Olá, meu povo do Relatos da Noite. Meu pai me contou essa história muitas vezes desde a minha infância e sempre lembrava dos detalhes. E embora ele sempre apresentasse como algo curioso que aconteceu com ele na estrada, eu podia perceber que no fundo aquilo realmente o assustava. No fundo, aquilo realmente o assustava. Isso foi há muitos anos, antes de mapas no celular ou sistema de posicionamento global, e se você queria chegar a algum lugar, fazia isso seguindo indicações anotadas em um guardanapo ou perguntando pelo caminho. Um amigo do meu pai tinha um tio muito querido, quase como um segundo pai, que ia se casar no povoado da noiva. Ele tinha convidado todos, todo o grupo de amigos, e como não podiam faltar, 3 deles saíram numa sexta-noite numa caminhonete emprestada para ir ao casamento. Eram 3 ao todo. Meu pai, seu amigo Pavel e seu amigo Gonzalitos. Ele não era próximo do grupo, mas sempre achava um jeito de se infiltrar em todos os lugares. Ele não era amigo do meu pai. Eu não o conheci, nunca soube o nome dele, só sei que o chamavam assim. O plano era simples. Eles chegariam com antecedência, cumprimentariam a família, conheceriam todas as moças que pudessem e ficariam até a música acabar, como sempre faziam nas festas. Na folha que o copiloto Gonzalitos carregava, as instruções pareciam claras. Após a ponte, entre na segunda estrada de terra à direita e siga até o posto de gasolina abandonado. Às vezes vai ter quem venda galões de gasolina, mas não comprem deles. Depois virem à esquerda, continuem até começarem a ouvir música e é lá que vai ser. Parecia fácil, mas quando pegaram a estrada de terra e passaram pelo posto de gasolina abandonado, a música não apareceu. Nem a música, nem as casas, nem as pessoas, nada. O caminho foi ficando mais estreito. Eles só continuavam e continuavam, pensando que já devia estar perto. No começo era plano, mas logo virou pedra e terra, com galhos secos batendo na parte de baixo da caminhonete. Lá fora só se ouvia o motor, e de vez em quando o canto distante de algum grilo. Tem certeza de que ele disse depois do posto de gasolina? Perguntou meu pai. Bom, foi isso que eu entendi. Gonzalitos respondeu, olhando o papel como se fosse mudar. A noite estava fechada, sem lua, e o ar ficava mais fresco à medida que avançavam. De repente, ao longe, uma figura cruzou o caminho. Eles não souberam distinguir o que era. Podia ser um cachorro muito alto ou uma pessoa bem pequena e encurvada. Não carregava nenhuma luz, e quando passaram pelo ponto onde o tinham visto, já não havia mais nada. Ninguém disse nada por alguns segundos, até que alguém falou. Com certeza era um bêbado, né? Mas ninguém estava muito convencido. Passou mais de meia hora até que, depois de uma curva, eles viram algo que os fez ficar em silêncio. Ao longe, algumas luzes piscavam em cores vermelha, verde e amarela. Finalmente, disse meu pai. A música era fraca, mas dava para notar que era ao vivo, como uma banda tocando cúmbias.
Ouviam-se também vozes e risadas, o ambiente típico de um casamento de interior. Com certeza não é aqui, disse meu pai. Eu acho que já passamos alguma saída faz tempo, mas pelo menos podemos perguntar se alguém sabe onde fica. Procuraram um lugar para estacionar porque não queriam deixar a caminhonete bem na curva. Encontraram um espaço entre as árvores ao lado do caminho. Entraram com cuidado, sentindo os galhos arranhando a pintura, pensando que não iriam perdoar isso quando devolvessem o carro. Embora a pintura já estivesse bem desgastada, desligaram o motor e ficaram um momento ouvindo. A música soava mais clara, o toque do tambor, os trompetes, os gritos das pessoas animando um casal que dançava. Ei, disse Pavel, olhando para o caminho. Mas onde estão os carros das pessoas da festa? Assim que terminou a frase, tudo se apagou. Nem música, nem vozes. Nenhum outro ruído foi ouvido. O silêncio foi tão repentino que eles sentiram um zumbido nos ouvidos. Será que acabou a luz? Perguntou Gonzalitos. Eles saíram da caminhonete, olharam para a curva, mas ao espiar não havia nada. Nem luzes, nem pessoas, só a estrada vazia, as árvores e a escuridão. Caminharam até lá. Imagine que tem um cemitério aqui, disse Gonzalitos tentando rir. Mas meu pai respondeu com um tom sério. Cemitério não. Eu imagino que seja algo pior. Entre os galhos, onde tinham visto a festa, agora havia uma clareira com terra revirada, como se tivessem cavado ali há muito tempo. Alguns troncos estavam queimados, e entre eles cresciam arbustos que já tinham vários anos. Eles não sabiam e nem podiam imaginar o que tinha acontecido ali. Talvez um acidente, porque a curva era perigosa, talvez algo pior, algo muito pior, algo violento. Sem mais palavras, eles se viraram e voltaram rápido à caminhonete. Ninguém queria ficar para trás. Assim que abriram as portas e entraram, o barulho voltou ao longe. De novo a música, as risadas, as vozes, como se a festa nunca tivesse parado. É melhor irmos agora e, se quiserem, podem começar a rezar, disse meu pai. Eles ligaram o motor e retornaram pelo mesmo caminho. Ninguém olhou para a curva, nem mesmo meu pai, que estava dirigindo, teve coragem de olhar pelo retrovisor. Meu pai sempre dizia que eles não quiseram saber quem ou o que continuava lá comemorando. Sabe de uma coisa? Mesmo anos depois, quando ele contou isso, eu já usava celular com mapa. Ele nunca mais pegou um caminho que não conhecia à noite. Comunidade. Quero encerrar este especial com outra história de lembrança de 2006, para ser exato, que acabou se tornando um verdadeiro fenômeno, porque falava de um ser que era protagonista de muitas histórias entre o povo do lugar, mas que ninguém tinha contado na internet, em um fórum como este. Até aquele momento, a partir desse episódio, se consolidou como uma lenda urbana a mais daquela região e chegou até a sair em algum jornal local. Essa é a história que originou tudo. E quem mora perto da represa Abelardo L. Rodrigues, em Tijuana, eu pergunto, vocês já viram a gárgula da represa? Vou compartilhar algo com vocês, mas peço que não publiquem meu nome completo. Também prefiro que omitam o nome do meu negócio, embora eu vá contar para vocês para que minha história tenha mais credibilidade. Já faz tempo que eu sei disso. Já me contaram versões diferentes sobre a mesma coisa, embora cada um descreva com detalhes diferentes. Eu tenho meu negócio na estrada que leva à represa Abelardo L. Rodrigues, em Tijuana. Antes de mim, o mesmo local era ocupado por outro negócio familiar e eu frequentava muito. Então, eu passei praticamente toda a minha vida na região.
que sinto cada vez menos movimentada. A primeira vez que ouvi falar sobre isso foi quando eu era criança. Eu frequentava o local mencionado e o filho da família vizinha sempre brincava comigo. Éramos as únicas crianças, então acabamos próximos. Um dia, assim que nos viu chegar, meu amigo correu até a nossa caminhonete. Ele fazia sinais para eu descer rápido, desesperado. Quando finalmente saímos, ele começou a contar para todos nós, até para meus pais, que o irmão dele tinha acabado de ver algo. Meu pai, incrédulo, mas curioso pela evidente empolgação do menino, pediu para ele se acalmar e nos explicar. Acontece que o irmão mais velho, um jovem de uns 15 ou 16 anos, saía para correr bem cedo, antes de ir para a escola. Rapaz, para a escola, quase sempre quando ainda estava escuro. Naquela manhã, ao passar pela estrada de 2 faixas sobre a barragem, ele ouviu um som que o chamou a atenção. Uma espécie de suspiro pesado que parecia vir da parte de cima da estrutura das comportas. A cerca de 15 metros de altura. Ele parou, tentando enxergar na escuridão, mas só conseguia distinguir o que parecia ser uma silhueta. Ele achou que era a imaginação dele e continuou trotando. Então ouviu um som estranho, como se algo grande estivesse se desdobrando. Ao se virar, conseguiu ver uma figura escura, quase imperceptível, mas com asas enormes se estendendo. Ele correu o mais rápido que pôde até encontrar um caminhão ao qual pediu carona. E horas depois, já em casa, ele ainda estava com febre, talvez por causa do susto. Pelo que soube, passaram-se vários anos até que o coitado voltasse a correr por ali. Com o tempo, fui enterrando a história dele na minha memória. Ali sempre contaram muitas histórias, relatos de aparições da chorona de uma mulher de branco, mas passaram anos antes que eu voltasse a ouvir sobre essa criatura. E de 2005 para cá, voltei a ouvir histórias cada vez com mais frequência. Isso que vou contar, por exemplo, aconteceu há anos. Eu estava conversando com um amigo que trabalhava na delegacia de polícia, aquela que fica a poucos metros da entrada da represa. Já era tarde. Devia passar das 10 da noite e quase estávamos nos despedindo quando uma caminhonete entrou em alta velocidade no estacionamento da delegacia. Por conta da insegurança em Tijuana, isso evidentemente alertou todos os policiais. Mas quem chegou eram alguns rapazes muito assustados. Eles desceram pedindo ajuda e contaram o que tinha acabado de acontecer com eles. Eles tinham ido para a região da represa, que naquela época estava quase seca. Ficaram lá por um tempo, já de noite, ouvindo música e com uma pequena fogueira. De repente, ouviram um barulho forte perto deles. Eles desligaram a música e tentaram investigar com as lanternas entre os arbustos, pensando que talvez alguém tivesse se aproximado. Uma das garotas gritou de repente e todos apontaram para onde ela estava indicando. Descreveram ter visto uma figura alada, com mais de 2 metros de altura, que se moveu em uma velocidade impossível entre os arbustos. Depois eles a perderam de vista, mas ouviram o bater de enormes asas se afastando. Eu ouvi tudo o que eles contavam, ainda abalados, morrendo de medo. Os policiais os fizeram entrar na delegacia e foi aí que me despedi do meu amigo. Dias depois, ele me visitou no meu negócio. Perguntei a ele o quão bêbados estavam aqueles jovens que tinham falado sobre um monstro alado. Ele me disse que só um deles estava bêbado e que o assunto era muito mais profundo do que parecia. Apesar de parecer absurdo, havia vários relatos a respeito, inclusive de policiais, mas nunca eram levados a sério. Eu já vi ela, ele me disse, já vi a gárgula. Sorri nervoso, esperando que fosse brincadeira, mas ele permaneceu sério e contou sua história. Recentemente, fomos ao batizado do filho de um colega perto daqui. Alguns deixaram os carros fora da delegacia e depois fui buscar o meu. Os colegas que não estavam de carro me pediram uma carona.
Um sentou na frente comigo e uma secretária foi atrás. Conversávamos animados, ainda no clima da festa. Quando no meio da represa eu freiei, parei de repente. Todos ficamos em silêncio, tentando entender o que estávamos vendo. A uns 50 metros havia algo agachado. Não dava para ver a cabeça nem uma forma humana clara. Parecia coberto por um cobertor preto, escuro demais. Apesar de estar iluminado pelos faróis do carro, era completamente preto. Mesmo agachado, parecia ter mais de 1,50 m. Eu troquei para o farol alto e ele voou. Juro pra você que ele voou como um animal enorme, mas com forma humanoide, tipo um homem voando. Era a gárgula sobre a qual tínhamos ouvido tanto, aquela que achávamos que era só uma história. Quando terminei de contar, percebi que um cliente ouvia com atenção. Ele se aproximou e também compartilhou a própria experiência dele. E a partir desse momento, como por acaso, comecei a ouvir falar de mais avistamentos de muitas pessoas nesta região. No ano passado, pelo menos viram elas 5 ou 6 vezes, que eu saiba. Tem gente que diz que isso rouba gado, principalmente cabras. Outros afirmam ter visto elas saindo das comportas da represa. Recentemente, alguns garotos disseram ao meu filho que viram ela carregando nas garras algo que parecia uma criança de 2 ou 3 anos. Embora eu ache que, se algo assim tivesse acontecido, teria sido uma notícia muito forte. Não teria sumido assim tão facilmente. Compartilho isso com vocês porque realmente gostaria de saber se há mais pessoas com histórias como essa e que também tenham contado para vocês. Comunidade quase sem voz, mas conseguimos. Terminamos este episódio. Obrigado por terem comemorado conosco. Que venham mais 1 milhão de pessoas, que venham mais 12 anos. Estaremos sempre aqui para vocês, enquanto houver força, enquanto houver vida, enquanto houver internet. Amo vocês de todo o meu coração. Isso foi Relatos da Noite.